Boa noite, paz do Senhor, graça e paz, shalom, da forma como você está acostumado, da forma como você preferir. Gostaria de compartilhar um pouco sobre o meu sábado com vocês, e tem um link direto com a mensagem, né, que Deus ele foi me direcionando ao longo dessa semana. Então ontem eu tive o privilégio de estar ali no núcleo do Vila Maria Regina, né, do bairro Icaraí, e a gente está, eu e o Felipe, a gente está trabalhando lá uma classe, obrigado Maurício, Deus abençoe, uma classe de adolescentes chamado Nova Criatura Teens. A gente teve um tempo aqui na sede, aí a gente deu uma parada e com a mudança de liderança do núcleo, já tinha uma classe lá e nós adaptamos e levamos para lá. E nós estamos estudando o Evangelho de João, capítulo a capítulo, e sempre perguntando para cada verso do Evangelho de João, quem é Jesus e o que Ele quer que nós façamos. Então ontem nós vimos um pouco sobre João 11, João 12, sobre a ressurreição de Lázaro. Nós aprendemos que Jesus é a ressurreição. Nós aprendemos um pouco mais daquilo que Jesus quer de nós, e um ponto que chamou muita atenção, que saltou aos meus olhos, é a relação em que Lázaro tinha com Jesus, em ser amigo de Jesus. E eu perguntei para aqueles adolescentes, como que funciona uma relação de amigo? Como é você com o seu amigo? Você conta seus segredos? Você tem suas particularidades? E chegamos à conclusão que existem nessa faixa etária algumas coisas que eles sentem à vontade para contar para os amigos, mas não se sentem à vontade para contar para os pais. Medo de ser corrigido mais severamente, vergonha, uma série de questões. E eu falei com eles, então por que vocês não se tornarem amigos de Jesus? Por que não se tornar amigo do nosso Senhor, ser semelhante ao que Lázaro era? E foi muito bom, simples, mas produtivo. Sabe quando você faz algo simples, mas que você sabe que o resultado foi bom? Então assim tem sido as nossas tardes de sábado, né? Se algum dia vocês quiserem conhecer e ver como funciona, vocês serão bem-vindos. Nós temos aprendido muito com os irmãos do núcleo, com os adolescentes de lá. À noite tivemos a célula. Na célula, graças a Deus, para minha alegria, o Jordan, ele ministrou sobre João capítulo 15, onde ele falou sobre a videira verdadeira, e nós fomos compartilhando sobre a necessidade de estarmos ligados ao Senhor Jesus, que é o quê? Ser amigo dele, ter proximidade com ele, a oportunidade de, como ramos, estarmos próximos uns dos outros, de fortalecer uns aos outros, de como um ferro que afia o ferro, afiar o nosso irmão. Então a célula de jovens tem sido muito direcionada para isso. O Espírito Santo tem direcionado para esse lado, estar junto, viver em comunhão, estar próximo e estreitar laços. E foi muito bom. E ao longo da semana Deus estava falando no meu coração para ministrar sobre João 14. João 14, que essa música que foi ministrada por último, deixa ele tão leve, tão interessante, até romântico. Mas hoje eu quero trazer uma versão de João 14, de fato como ela é, tá? Eu não quero entristecer você que veja esse capítulo como um capítulo reconfortante, mas eu quero trazer o capítulo como de fato ele é. Mas antes de irmos para João 14, eu gostaria de convidar você
para abrir a sua Bíblia comigo em João capítulo 12. João capítulo 12. Daniel, me perdoa porque eu não te passei essa referência. João capítulo 12, verso 32, do 32 ao 35. João 12, do 32 ao 35. Então, o que estava acontecendo aqui? Jesus, ele tinha acabado de adentrar em Jerusalém de modo triunfal montado em um jumentinho, e as pessoas aclamavam Jesus, hosana nas alturas, hosana, bendito seja o rei, aclamando ele até mesmo como rei. Por quê? Porque ele tinha acabado de fazer um grande sinal na cidade de Betânia, que era o quê? A ressurreição, ressuscitar Lázaro. Então, o povo estava todo admirado com o que Jesus tinha feito, estava adorando Jesus na sua entrada. Então, a entrada triunfal em Jerusalém, e a partir desse momento, Jesus começa a predizer a sua morte. Então, no verso 32, ele fala assim: mas eu, quando for levantado da terra, ou seja, a cruz, na crucifixão não faz o movimento de ser levantado, de ser erguido. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. 33. E ele disse isso para expressar o tipo de morte que haveria de sofrer. O povo lhe replicou: nós temos ouvido da lei que Cristo permanecerá para sempre. Como podes afirmar: o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem afinal é esse Filho do Homem? 35. Então Jesus lhe explicou: ainda por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vós. Caminhai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Deus, no nome do Senhor Jesus, eu gostaria de colocar essa palavra diante do Senhor, esse momento diante de Ti, e clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor, que fale aos nossos corações, ministre aos nossos corações, Jesus. Nós queremos ser alimentados pela Tua palavra, nós queremos ouvir a Tua voz, então fale aos nossos corações. Reconheço, Deus, o quão incapaz sou de ministrar algo, mas eu confio em Ti, confio que o Senhor é o Deus que usa homens falhos, além de nós. Então, no nome do Senhor Jesus, fale aos nossos corações, sinta-se à vontade, toca no âmago do nosso ser, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus, amém. Então, no capítulo 12 de João, Jesus ele já começa a falar sobre a sua morte, que era necessário que ele fosse levantado, e vai levantar um questionário, uma dúvida naquele povo. Espera aí, há tanto tempo nós temos ouvido que o Messias viria, que o Messias viria e o seu reino ia ser eterno. Como assim o Filho do Homem vai ser levantado? Que Filho do Homem é esse? Então o povo sabia que Jesus possivelmente era o Messias. Agora o próprio Jesus estava falando que ele havia de morrer. Como assim? Já gerou esse questionamento na mente do povo. E quem estava sempre perto dos discípulos? De Jesus, os discípulos, falei errado. Então, quem estava sempre perto de Jesus? Os discípulos. Possivelmente os discípulos ouviram isso. Será que não veio uma certa dúvida no coração deles? Espera aí, nós estamos andando com ele e agora a gente pensava que ele era o Messias e o reino do Messias vai ser eterno e ele está falando que vai morrer? Mas continua. No verso 12, no capítulo 12, quando os fariseus, os judeus em si, eles percebem que Jesus estava atraindo muita multidão, uma grande multidão, eles tramam em executar Jesus e matar até mesmo Lázaro, que tinha acabado de reviver. Foi cogitado matar esse
amigo de Jesus. Então, Jesus ele vem, confronta todos os judeus e partimos para o capítulo 13. Capítulo 13 vai falar sobre um episódio chave para entendermos a missão de Jesus também e o ensino dele para os discípulos. É o momento em que Jesus ele vai lavar os pés de seus discípulos. Naquela época, só para vocês entenderem a cultura, um pouco da cultura, naquela época, esse costume de lavar os pés, ele era do menor da casa, ou seja, era de um servo ou das mulheres. Então, Jesus, se colocando diante dos discípulos para lavar os pés dele, era um sinal não de humilhação, mas de humildade, que ele estava pronto para servir. Então, Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos, vai mostrar, vai dar o exemplo para eles, vai mostrar que eles deveriam ser humildes. Nesse meio processo, Jesus ele vai ter um diálogo com o impulsivo Pedro. Pedro, um sanguíneo clássico, né? Depois eu vou explicar uns poucos do temperamento para vocês, mas Pedro, um sanguíneo clássico, vem e fala para Jesus: você não pode lavar os meus pés. Jesus, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro, muito impulsivo, sanguíneo como ele é, ele vira e fala: então lava meu corpo todo. Jesus já explica: não, seu corpo já está lavado, só preciso lavar os pés, mas já mostra um pouco do temperamento que Pedro tinha. Lembrando que eu estou meio que fazendo uma análise do comportamento dos discípulos dentro do contexto de João 14, por isso que eu estou citando a impulsividade de Pedro. Então, beleza, diante disso, Jesus, após lavar os pés, ele fala: olha, agora vocês precisam lavar os pés uns dos outros, vocês precisam servir uns aos outros. Isso tudo antes da ceia. Também, no capítulo 13, Jesus vai revelar o seu traidor que tinha tido os pés lavados, que tinha ouvido essa primeira parte das instruções de Jesus. Então, Jesus, ele vai revelar, e João, ele traz um aspecto dentro da ceia que os outros evangelhos não traz, porque João, ele não vai parar naquilo que Jesus disse no momento da ceia, de pegar o pão, partir, tomar e comer, esse é meu corpo. Não, João vai narrar a ceia sobre uma ótica pessoal de João. Por isso que no texto da ceia dentro do Evangelho de João, você vai ver que em determinado momento, pela narrativa do apóstolo João, Pedro vai olhar para ele quando Jesus fala: olha, tem um traidor no nosso meio, e Pedro faz um sinal, Pedro impulsivo, faz um sinal para João, que estava reclinado sobre os ombros de Jesus. Então, João era um fleumático, tranquilo, diplomata. Então, estava ali próximo a Jesus, e Pedro pergunta para ele quem é o traidor. E João vai e pergunta: quem é o traidor? No pé do ouvido, sem muito alvoroço. Aí Jesus revela, João pergunta para Jesus: quem é o traidor? Aí Jesus ele vai e revela para João: é quem eu der esse pedaço de pão molhado. Então João fica sabendo que era Judas. Então, naquele momento, quando Jesus ele entrega o pão para Judas, ele vira e fala assim: vai lá e faz o que você tem que fazer. Vai depressa. E daí para frente, não temos mais a presença de Judas na narrativa. Então, o que eu quero dizer? Judas não esteve presente nos ensinamentos do fim do capítulo 13 e nos ensinamentos de João 14. Judas não estava presente, ele já estava indo de encontro aos judeus, à guarda para entregar a Jesus. Lembrando que João 13 e João 14 é a narrativa, tudo o que aconteceu foi em volta da mesa da Santa Ceia. E agora nós vamos, por fim,
entrar na mensagem. Então, eu peço você que abra a sua Bíblia aí para mim, João capítulo 13, 31. O título fala: os discípulos devem se amar. E diz: quando ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado. Quando ele quem saiu? Judas. Agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Sendo Deus glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e o glorificará em muito breve. Filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por pouco tempo. Vós me procurareis, mas como eu disse aos judeus, agora vos digo, para onde eu vou, vós não podeis ir. Presta atenção, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais o amor uns para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor um com os outros. Qual é a qualificação de um discípulo de Jesus? Amar o seu irmão, amar o próximo. Se não ama, não é discípulo. Se não ama, não teve um encontro real com Jesus. Se não ama, não está ligado na videira verdadeira. Tem a qualidade, o amor. E o que é o amor? O amor é fazer o melhor possível para o seu próximo. E o seu próximo é quem? Quem convive com você. É o seu irmão. Então, essa característica, ela deve estar bem clara aos nossos olhos. Que a característica principal de um discípulo é que ele ama os seus irmãos. Falamos bastante disso ontem na célula também. Então, faz parte da vida cristã. Aí o 35, através deste testemunho, qual testemunho de amor, vocês todos saberão que sois os meus discípulos. O 36, Simão Pedro, sanguíneo, impulsivo. Simão Pedro pergunta a Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, não pode seguir-me agora. Entretanto, me seguirás mais tarde. E o 37, inquiriu-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Pois eu darei a minha vida por ti. E o 38, Jesus adverte-o: darás a vida por mim? Em verdade te afirmo, que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Dentro do contexto da narrativa da ceia, dentro do evangelho de Mateus, Pedro ainda repete: eu darei a minha vida por você, e os outros repetem junto. Então, o que eu quero que vocês entendam sobre Pedro? Pedro era aquele tipo de pessoa que é mais animada, sabe? Que quando ela chega, todo mundo sabe, ela invade, ela enche o espaço. Possivelmente, Pedro tinha uma grande facilidade em desenvolver amizades. Pedro era um cara muito comunicativo e que falava bastante. E ele era traído pela impulsividade. Então, nós vamos ver que em um momento de tensão, todas as nossas emoções, elas são tendenciosas ao quê? Expandir, explodir. E esse momento era um momento tenso, porque Pedro estava ouvindo que o seu mestre iria morrer, que o seu mestre seria traído. Então, a tendência de Pedro aqui é de expandir. Como assim? Eu morro com você. Talvez isso nem estava lá no coração de Pedro, né? Talvez não estava. Mas só que nesse primeiro momento, não, ninguém vai te matar, eu morro com você. Então Pedro era aquele cara que ele era movido pela impulsão. E se você é alguém assim, presta atenção na vida de Pedro. Eu citei João. João, ele era um cara que ele era diplomata. Ele era um cara mais família,
mais amoroso, sempre estava perto de Jesus, abraçava Jesus. Então, Pedro, ele é considerado nessa linha de temperamento chamado de fleumático. Então, ele era um cara que ama família, não era muito de questionar, de briga e tal. Ele tentava resolver as questões sempre. Então, se você é mais esse perfil, presta atenção na vida de João. Tipo, eu estou aprendendo com João porque eu sou o oposto, então preciso aprender com as ações dele. Mas aprende com quem é parecido com você e depois você vai lá no oposto e aprende com ele. Então, seguindo esse mesmo contexto, lembrando, é uma tensão, todos estavam sentados à mesa, todos estavam participando da ceia. Jesus começa a falar sobre a sua morte, fala sobre traição. Judas já tinha levantado da mesa, já tinha saído fora para cumprir o que ele tinha que fazer, e iniciamos o verso 14. O capítulo 14 de João, ele vai iniciar assim: não permita que em vosso coração, que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Se você for olhar na Almeida, revista e atualizada, vai falar: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Eu particularmente gosto mais dessa. Não se turbe o vosso coração. Então Jesus está tranquilizando, ele já tinha notado que os nervos estavam meio à flor da pele, estava todo mundo meio preocupado com o que aconteceria com eles. E ele vai continuar: na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu não teria dito a vós, portanto, vou preparar-vos o lugar. Então, Jesus, ele vem com quatro iniciativas para acalmar o coração dos seus discípulos, para deixar os seus discípulos mais calmos. Naquele momento de pressão, para Jesus tentar deixar o coração deles mais tranquilo e entender que tudo deveria acontecer. Então, a primeira coisa que Jesus fala: credes em Deus, crede também em mim. O que Jesus estava querendo dizer? Olha, confia, creia que eu sou filho de Deus, creia que eu estou no controle. Meu irmão, só aplicar isso rápido. Eu não sei como está o seu coração hoje, mas não se esqueça, Jesus está no controle, Jesus está na direção, é Ele quem está controlando tudo. Então, não se turbe o vosso coração, e eu preciso ouvir isso aqui demais, e vocês vão entender o porquê. Eu preciso ter o meu coração acalmado sempre por Jesus. Sou muito ansioso, quero resolver as coisas muito rápido, na afobação, e nem sempre é assim. Então Jesus, ele vem e fala: olha, creia em Deus e crede também em mim, creia que eu estou no controle, creia que eu sou o enviado do Pai, creia que eu sou a solução. Era isso que Jesus estava querendo dizer para os discípulos, é isso que Jesus quer falar com você nessa noite. Creia em Deus, creia nele, é Ele quem está no controle. Você precisa crer, não sei o que está deixando o seu coração perturbado, mas creia, somente creia. Depois ele continua, no verso 2: na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu vos teria dito a vós. Então, na casa de meu pai há muitas moradas. Aí eu já vou usar de novo a Almeida e atualizada. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, mais um ponto para tranquilizar, não fica perturbado não. Essa perturbação do coração de vocês, ela é momentânea, isso vai passar. Há várias moradas na casa do meu pai, e há moradas preparadas para vocês lá. Então Jesus já estava apontando para aquilo que estava por vir. Olha, vocês vão sofrer pela minha morte, vocês vão sofrer em me ver sendo crucificado. Coração de vocês
vai se encher de dúvida, mas não se preocupe, na casa de meu pai há muitas moradas, continue crendo, continue acreditando. Então, não sei como que está a sua vida hoje, eu não sei qual é a tribulação que você está passando, mas a tribulação, ela é passageira, ela terá fim, e o fim dela será na glória com o Senhor. E o terceiro ponto vai estar ainda no verso 2. No verso 2, no fim, ele fala assim: eu vou preparar-vos lugar, já que na casa do Pai tem muitas moradas, o Senhor Jesus, vai preparar lugar para aqueles que creem. E esse preparar o lugar, gente, não é construir uma casa no céu, não é construir uma mansão, não é construir nada lá, porque tudo já está pronto desde o início do mundo. Já está tudo construído, nada precisa ser edificado. Jesus não é seu pedreiro particular, nem seu arquiteto, nem seu engenheiro. Ele é o seu rei, então ele não está construindo nada para você. Esse preparar o lugar é o fato que ele iria à cruz, que ele iria morrer, que ele seria levantado, que várias pessoas iriam crer que ele é o rei da glória, que ele é o todo-poderoso. Esse preparar lugar é a aspersão do sangue de Cristo na cruz para te perdoar dos seus pecados. Sim, você é pecador e há perdão no sangue de Jesus. Quando você confessa os seus pecados e o deixa, abandona a salvação para a sua alma. Há uma morada preparada para você. Então, quando você ouvir a voz de Deus quanto a isso, não endureça o seu coração. Há perdão para os seus pecados, independente de qual for. Um aluno crente me perguntou, estava dando aula sobre Segunda Guerra Mundial, e esse aluno me perguntou: professor, Hitler era ruim, né? Eu falei: era. Ele: se Hitler se arrependesse, aceitasse Jesus, ele ia ser salvo? Eu falei: ia. Será, professor? Mas ele tinha a intenção de se matar. Eu falei assim: se ele se matasse, talvez não, mas ele iria. Se ele se arrependesse, seria. Então o sangue de Jesus tem poder para perdoar os pecados de Hitler. Agora imagine os seus. Eu acho que ninguém faz coisa pior do que Hitler fez aqui não, né? Espero que não. Mas Jesus, há poder no sangue de Jesus para perdoar até os pecados dele. Mas vamos lá. E vou preparar o lugar, o sangue vai ser aspergido, o perdão vai ser liberado, o acesso ao sangue vai estar disponível para todo aquele que crê e confessar os pecados. Agora vem: eu vos levarei para mim. O verso 3 vem a quarta promessa: eu vos levarei para mim. Vou preparar o lugar, vocês vão habitar na casa de meu pai, onde há muitas moradas. Vou preparar lugar para vocês e eu vou voltar para vocês. Então, esse voltar não era a ressurreição de Cristo, quando Jesus ele volta e faz a grande comissão: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Não é esse momento. Não é o momento onde Jesus ele vai aparecer aos 11 discípulos e mostrando que ele tinha ressuscitado. Não é esse momento. A volta é a volta triunfal do Senhor Jesus. É quando ele voltará. E ele voltará de forma com que todos os olhos verão, todos os ouvidos vão ouvir. Jesus não irá voltar secretamente. Todos os olhos verão a volta de Cristo. Todos verão Jesus sobre a nuvem. Do mais novo ao mais velho, do mais virtuoso ao menos virtuoso, do norte ao sul, do leste ao oeste, todos verão a volta do Senhor Jesus. Todos verão Jesus sobre a nuvem. Eu não creio que vai ser uma volta secreta. Não creio que simplesmente a minha roupa vai ficar aqui no chão e eu vou subir. Não, meus olhos vão ver. O mundo verá que Jesus de fato voltou. Então essa era a última promessa: olha, vou preparar lugar para vocês, vou levá-los para mim, vocês vão morar comigo eternamente. Tranquiliza o seu coração. Tranquiliza o seu coração. Se apegue a essas promessas.
Se apegue à promessa que Cristo foi à cruz por você, te libertou de todo pecado, que Cristo já preparou o lugar, Ele já foi à cruz. Se apegue à promessa que Ele vai voltar e que você vai morar com Ele. Vocês imaginam como deve ser difícil, né? Como deve ser, não, como é difícil você crer em alguém que você nunca viu. Mas alguém aqui, além de mim, já teve uns pensamentos assim, poxa, será que isso tudo é verdade mesmo? Lá no início da minha conversão, eu ouvi as palavras assim, eu falei assim, Deus, o negócio é verdade, o Senhor podia aparecer para mim? Uma coisa, é só no meu coração que tinha isso? Que bom, porque eu tinha essas neuras assim, nunca ouvi a voz de Deus, Deus podia falar comigo. Hoje eu entendo que se eu quero ouvir a voz de Deus, é só eu ler a Bíblia em voz alta, que eu vou ouvir a voz dele. Mas eu ficava querendo essas experiências malucas. E na Bíblia também os discípulos tiveram isso. Agora eu vou convidar você para ir lá no versículo 5 de João 14. E agora vai começar as dúvidas que um coração perturbado gera, tá? Um coração perturbado, ele é cheio de dúvida. Olha só Tomé. Tomé não tinha entendido o que Jesus queria dizer com os 4 primeiros versos. E no verso 5 ele vem e fala, indagou-lhe Tomé, Senhor, e lembrando, sobre pressão, Senhor, não sabemos para onde vais, como poderemos conhecer o caminho? Senhor, nós não sabemos para onde vais, como poderemos conhecer o caminho? Recapitulando, só tentando imaginar Tomé nessa cena, antes de falar que ele estava errado. Tomé tinha decidido seguir Jesus. Estava andando com Jesus, tinha 3 anos. Agora Jesus começa a falar que vai morrer. Todos os judeus esperavam um Messias herói de guerra, um líder político, não um líder espiritual. Deus enviou um líder espiritual e político, mas só que a política de Jesus, ela começa na terra e vai encerrar no céu. Começa aqui, ou seja, o reino de Deus já foi inaugurado na terra e ela vai terminar no céu. Todos esperavam um Jesus que iria reinar, ou seja, o Messias que iria colocar o seu reino eterno sobre tudo. E agora ele fala, olha, eu vou. E Tomé vem e fala, não, mas espera aí. Lembrando, só uma característica sobre Tomé. Tomé era um cara prático, objetivo. Essa objetividade dele levava ele a ser irônico, sarcástico e mal educado em muitas oportunidades. Se você voltar lá em João 11, vou ver se eu acho aqui, porque eu não marquei. Olha o que Tomé fala em João 16, quando Jesus resolve voltar para reviver Lázaro. Olha o que Tomé fala. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros, discípulos, vamos também para que morramos com ele. Como você entende isso aqui? Eu entendo isso aqui com o mínimo um tom de ironia. Vamos voltar para lá também. Ele estava querendo matar ele na Judéia agora ele quer voltar para lá de novo. Jesus é louco. Então eu imagino Tomé muito com esse tom de ser estressado. Então sempre imagino Tomé como aquele cara objetivo, estressado, bem parecido comigo. Sou muito parecido com Tomé, irmão. Minha esposa sabe. Sou muito parecido, eu quero resolver, eu jogo aquilo para a racionalidade. Então ele estava sendo racional. Espera aí, nós não sabemos para onde você vai, como que eu vou saber o caminho para onde você vai? Me explica. Era o que Tomé estava tentando entender, lembrando, sobre a pressão de perder o seu mestre. O medo. Imagina o que passava. Nossa, eu deixei tudo. Deixei família, deixei emprego, estou acompanhando. Agora, será que no fim de tudo esse cara vai morrer? E aí, acabou para mim? Eu vou ser perseguido? Eu vou morrer também? Porque se o mestre, ele iria, imagina os discípulos. Então, imagina
que estava na cabeça deles nesse momento? E Jesus, ele vem e explica. Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu imagino que Tomé, nesse momento, ainda ficou com os pontos de interrogação assim na cabeça. Eu imagino até um balãozinho assim na cabeça de Tomé, cheio de pontos de interrogação, sem entender o que Jesus queria dizer. E Jesus, ele continua. Se vós de fato tivesse me conhecido, tereis conhecido também o meu Pai, e desde agora vós o conheceis e viste. Além de ele estar com as interrogações, agora Jesus joga da forma com que Tomé gosta de ouvir. Você não conhece a Deus, por isso que você não sabe quem sou eu. Pessoas de temperamento colérico, elas gostam de receber respostas objetivas. Por mais que você ache que seja mal educada, mas ela prefere ser prático, que ela entenda logo, do que dar de rodeios. Então, da mesma forma com que Tomé precisa, Jesus falou: se você conhecesse o Pai, você também me conheceria. Você tinha entendido, você não entendeu, porque você não conhece o Pai. Nesse momento, o que Tomé faz? Cala. Debate? Não. Eu acredito que ele ficou ali remoendo. Será que eu não conheço mesmo, não? Não queria ouvir isso, mas eu precisava ouvir, né? Porque a gente é assim. Mas, continuando. Parei em Tomé, né? Então, Tomé, as características dele. E aí, depois vem Filipe. Filipe vem com mais um questionamento também. Sobre pressão, a nossa mente cria o quê? Dúvidas. E esse momento era um momento de pressão. E eles estavam sob pressão. O coração deles estava perturbado. Um coração perturbado se enche de dúvidas. Não é incomum as pessoas, quando elas estão com o coração perturbado, elas deixam até mesmo de acreditar que Jesus é poderoso. Uma pessoa, quando recebe um diagnóstico que ela não gostaria, muitas desacreditam do poder de Jesus, que Jesus é capaz de curar. Pessoa, quando ela recebe a pressão que um familiar está gravemente enfermo, geralmente essas pessoas, vai morrer. Perde as esperanças, esquece que Jesus é poderoso para curar, esquece que o controle é dele. E falar assim é muito fácil, né, irmão, sem nunca ter vivido. Eu nunca vivi, espero que não viva, mas se Deus quiser também a gente vive. Mas, enfim, é muito comum a nossa fé ser minada a esse nível, quando a gente se vê numa situação de total pressão. Total pressão, a mente gera dúvida. Será que Jesus ainda cura? Será que Deus ainda tem poder? Será que Deus não olha sobre essa terra corrupta, sobre esse mundo cheio de maldade, fala assim: eu não vou curar mais ninguém? Às vezes a mente das pessoas, elas são levadas a isso. E isso não é fruto da minha mente, tá, gente? Eu estou relatando coisas que já compartilharam comigo, diante de uma situação de total pressão. Esqueceu quem Deus era, quem Jesus é, e o que os discípulos estavam fazendo agora era isso. Aí Filipe vem e pede algo que é muito comum a gente pedir também, o verso 8. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Isso vai ser o suficiente para nós, Senhor. Mostra-nos o Pai. Filipe vem e pede: mostra-nos o Pai, ou seja, faz com que aconteça uma teofania aqui, ó. Deus, ele não apareceu na sarça ardente, por que ele não pode aparecer agora? Deus, ele não se apresentou lá na fornalha de fogo ardente como quarto homem, por que ele não pode fazer nesse momento? Então, o que Filipe quis aqui? Quis que Deus, ele se apresentasse. Vamos resolver isso logo então, Deus. Vamos resolver isso logo, Jesus. Mostra-nos o Pai. E isso basta. Filipe também era um cara muito firme em suas convicções. Filipe foi um cara que, para seguir Jesus, bastou ouvir: siga-me. Jesus olhou para Filipe e falou assim: siga-me.
Filipe resolveu segui-lo. Filipe, quando encontra com o seu amigo chamado Natanael, ele vira para Natanael e fala assim, ó, nós encontramos aquele que havia de vir. Natanael questiona Filipe, Filipe só vira para ele e fala assim, vem ver, vou discutir com você não, vem ver quem é ele. E agora Jesus tentando resolver a situação de forma rápida. Mostra-nos o Pai que isso basta. Aí vem Jesus, com todo amor, carinho, respostas diretas. Então Jesus ministrou-lhes, há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê ao Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Há tanto tempo eu estou com você, e você não me conhece? Trazendo isso para a nossa vida. Quantas vezes, quantos anos nós andamos com Jesus, e em determinadas situações, nós entendemos que nós não o conhecemos. Eram 3 anos andando com Jesus. 3 anos sendo discipulado por ele, não tinha entendido quem que Jesus de fato era. E eles estavam aprendendo. A nossa caminhada com Cristo aqui na terra é a mesma coisa. Nós vamos andando com Jesus, caminhando com Jesus, às vezes compreendendo, às vezes deixando de entender, mas nós precisamos continuar andando com Ele, visando sempre crescer em conhecer a Deus, crescer em se desenvolver em um relacionamento de proximidade com Ele. Lembrando que nenhum desses que perguntaram, nem Tomé, nem Filipe, nem Tadeu, que vai ser o último a perguntar, nenhum deles faziam parte do círculo íntimo de amizade de Jesus. Não era parte dos 3 que estavam sempre com Jesus. Quem que eram os 3? Pedro, Tiago e João. Tomé, Filipe, Tadeu, eles não faziam parte. Então, naturalmente, eles não tinham entendido o que talvez Pedro, Tiago e João já tinham entendido. Porque eles tinham mais vivência, eles eram mais próximos. Então, é assim, nós compreendemos Deus, nós entendemos Deus quando nós estamos próximos dEle, quando nós temos relacionamento com Ele, quando nós criamos um relacionamento de intimidade com Deus de verdade. Nada da boca para fora, mas de verdade. Quando nós estamos ligados nele, nós compreendemos quem Jesus é. Então, Jesus ele vem e fala isso, no 10 ele continua. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As minhas palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. 11, crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, Jesus só fazia aquilo que viu o Pai fazer. Então ele fazia as mesmas obras. Em verdade eu vos digo e vos asseguro que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Então Jesus ele traz uma promessa, aquele que crê em mim, aquele que acredita em mim, irá fazer obras maiores do que as obras que eu faço. Quais obras é essa? Milagre, ressuscitar o morto, curar o cego, transformar água em vinho, porque esses são alguns dos milagres. Você conhece alguém que já realizou os mesmos milagres que Jesus realizou? Eu não conheço ninguém. Já vi alguns falando aí, mas eu duvido. Sou cético, né? Amém. Que Deus me perdoe se eu estiver errado. Mas eu, particularmente, duvido. Agora, o que são essas obras maiores? Porque Jesus falou, farão obras maiores, e essas obras maiores não são milagres. As obras maiores é o alcance de pessoas. O ministério de Jesus, ele ficou fixado dentro de uma única nação, Israel, dentro de um único império, Império Romano. Ele não teve contato com os gregos, apesar que nesse contexto aqui, já tinha grego querendo saber quem era esse Jesus. Mas só que ele não tinha alcance em outras nações.
Você acha que Jesus ele não sabia da existência das Américas? Claro que sabia. Você acha que Jesus ele não sabia que tinha indígenas aqui? Claro que sabia. Então, por quê? Qual é essa obra maior de alcance de pessoas? Jesus estava citando missões aqui. Estava citando, olha, vocês vão alcançar povos que eu nunca alcancei. A obra de vocês quanto ao alcance de pessoas será muito maior do que a minha. O alcance dos discípulos foi muito maior do que o alcance de Jesus. Quando você pega Tomé possivelmente foi evangelizar a Índia. João vai ficar na região da Judéia a princípio, depois ele vai se dedicar à Ásia Maior. Então, quando você pega Pedro ele vai ficar centralizado junto com os judaizantes, ali no miolo de Jerusalém. Depois ele vai ter um contato com Roma. Quando você pega Paulo ele teve contato com Roma, com romanos, com gregos, com pessoas de várias línguas, de várias tribos. Então era esse alcance de pessoas que Jesus estava falando que seria a obra maior. A obra maior não é você ser mais abençoado, não é você ter uma casa melhor, não é você ter um carro melhor, não é nada de material, é o alcance que você tem de pessoas e de culturas. Até perdi o versículo onde eu estava. 13. Assim, seja o que for que vocês pedires em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Por que as obras dos discípulos seriam maior? Porque eles poderiam usar o nome de Jesus para pedir. Quando você vai lá para o livro de Atos, após a prisão de Pedro, que Pedro é livre, ele e os outros, eles se reúnem e pedem a Deus mais unção, mais poder, e Deus derrama a eles mais unção, mais poder, e eles vão lá e alcançam mais pessoas. Então, tudo que pedires em meu nome, eu farei. E esse pedir em o meu nome, gente, a gente cai muito nesse erro de pensar que é muito pedido pessoal. Claro que pode ser. Você pode pedir a Deus um emprego em nome de Jesus e Ele vai te dar. Amém. É a palavra dEle. Mas esse pedido é principalmente naquilo que está relacionado a pessoas. Jesus, eu oro todos os dias pela conversão da minha mãe. Faz, Jesus, no nome do Senhor Jesus, que a minha mãe possa quebrantar o coração dela e que ela venha te conhecer. Deus, que o Senhor possa tocar no coração dos meus irmãos e que eles venham entender que só há salvação no Senhor. É em nome de Jesus. Então, tudo que pedires ao Pai no nome do Senhor Jesus, crendo, Ele fará. E quando o pedido é relacionado a pessoas, eu creio que vai no coração de Deus. Alcança o coração de Deus. Quando o pedido não é egoísta, não visa o seu prazer, as suas vontades, ele atinge o coração de Deus. Amém? Então era sobre isso, tudo que vocês pedirem, meu nome e eu o farei. Por isso que as obras que os discípulos fizeram e que nós fazemos, ela vai ser maior nessa questão de alcance. Apesar que eu estou deixando a desejar, não sei vocês, mas eu estou deixando. Agora o 16, Jesus promete o Espírito Santo. Então, Jesus ele vem e traz uma outra promessa. Ô Felipe, você está falando aí, mostra-nos o Pai. Eu não vou mostrar o Pai não, mas eu vou enviar o Consolador. E ele vem e fala assim, eu rogarei ao Pai, ele vos dará o outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vocês. Eu imagino até Jesus falando, ele vive convosco e estará dentro de vocês. Eu vou, mas ele estará dentro de você, ele vai mover o seu coração, ele vai incendiar o seu coração, ele vai te levar
ao arrependimento, Ele vai te instruir, Ele vai colocar palavras na sua boca, Ele vai ser seu professor, o seu advogado, o seu consolador, o Espírito que Jesus rogou ao Pai e pediu que o Pai desse. Antes de Jesus pedir, Pai, receba o meu Espírito, essa foi a última, uma das últimas orações dele, os últimos pedidos dele para Deus, no sentido de Deus enviar e entregar algo. Depois disso é João 17, onde Jesus ele vai fazer a oração sacerdotal, mas só que o pedido foi esse, o Consolador. E o Consolador se faz acessível. O Espírito Santo ele se faz acessível. O Espírito Santo é uma pessoa do próprio Deus. É Ele que toca no seu coração. É Ele quem colocou em você o desejo de vir à igreja. Foi Ele quem te trouxe aqui. É Ele que te faz compreender a palavra de Deus quando você a lê. É Ele que te faz compreender a palavra de Deus quando você a ouve. É Ele que traz em sua mente a palavra necessária para você naquele dia específico. É Ele que toca no coração do irmão que talvez te mandou uma mensagem e te falou, vamos à igreja. É Ele que toca no coração do irmão que te manda uma mensagem, irmão, você está sumido, o que está acontecendo? É Ele quem toca no coração, é Ele quem faz, é esse Consolador enviado por Jesus. Jesus, Ele não mostrou o Pai, não, Ele fez melhor, Ele enviou o Consolador para habitar dentro de Filipe. Filipe, vocês sabem como que foi a morte dele? Filipe era um dos poucos discípulos casados, era casado com uma mulher entregue a Deus, apaixonada por Jesus, e ele também era. No fim da vida dele, ele é preso, e todos ficam, mate Filipe, e outros ficavam, Filipe, desiste, ela, não desista, e as pessoas, Filipe, abre mão desse Cristo, ela não abre mão, e ela é levada para morrer junto com Filipe, mas só que antes ela teria de ver Filipe sendo lançado de cima do pináculo do templo. Ele cai lá de cima, quebra as duas pernas, não morre, e nesse momento ele vai tomar uma pasada na cabeça e morrer, e depois a esposa dele vai ter o mesmo destino. O Espírito Santo habitou no coração de Filipe. Filipe nunca viu Deus, mas Deus habitou nele. Continuando, e nisso, Jesus falando na mesa da ceia, eu acho que aqui já estava bem tarde, nessa conversa entre eles, Jesus vem e fala no verso 21 assim, ó, ele vem e fala, aquele que tem os meus mandamentos e obedece eles, esse é o que me ama, aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Ainda é a resposta para Filipe, tá? E o 22, então perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes já estava longe, não estava fazendo parte dessa conversa aqui não, era só de Jesus e os 11. Então Judas Tadeu, que também é conhecido como Tadeu, ele vem e fala, Senhor, mas por que te revelas a nós e não ao mundo? Por que você está se revelando apenas a nós, Senhor, e não ao mundo? Tipo assim, não era mais fácil você se revelar ao mundo todo? Quem nunca teve esse pensamento? Porque eu já tive. Falei assim, Jesus, era mais fácil o Senhor aparecesse assim, ó, eu sou Jesus e tal. Era mais fácil do que eu pregar e a minha mãe crer. Sempre coloca a minha mãe como parâmetro. Era mais fácil o Senhor aparecer lá na frente dela e talvez ela cria. Porque o que eu estou falando, Jesus? Tá? Já fui vencido até em parar de orar pela minha mãe, de tão duro que o coração da minha mãe é. Mas só que Jesus, ele vinha e me incomodava para orar de novo, e eu vou orar até o dia que ela se converter. Mas, continuando, vem Judas Tadeu, estava o tempo todo ouvindo, prestando atenção, fala pouco. É a única fala na Bíblia de Judas Tadeu registrada é essa. Por que você se revela a nós e não ao mundo?
isso mostra uma característica de Judas Tadeu. Possivelmente, o Judas Tadeu, ele tinha um temperamento que é chamado de melancólico. Melancólico ele ouve, pouco fala, e quando fala ele é muito pontual. É um bom ouvinte, mas quando fala é muito pontual. Ele é muito apegado em detalhes. Então ele estava prestando atenção desde o início da conversa, em todos os acontecimentos. Ele vem e fala assim: poxa, Senhor, não era mais fácil, Senhor, se apresentar ao mundo do que só a nós? Lembrando que eles não estavam conseguindo entender porque que Jesus ele tinha que morrer. Ainda estava no processo de aceitar isso. Aí Jesus ele vem e responde. O 23, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viveremos nele, e faremos nele o nosso lar. Se alguém ouve as minhas palavras e obedece, eu e o Pai, nós moraremos nele, nós viveremos nele. Então, qual era a palavra? Isso daqui já era um prefácio para o que Jesus iria ordenar, e de, portanto, fazer discípulo em todas as nações. Ou seja, o que ele está falando, Judas? Se você obedecer e fazer discípulo, eu vou morar em você, você precisa me obedecer. Então, por que eu não vou me apresentar ao mundo? Porque eu quero usar você, Judas. Por isso que eu estou enviando o Espírito Santo, porque nem seria necessário, se o próprio Jesus convencesse a todos. Continuando, só para encerrar essa ministração, que está bem longa, e ele continua, o 25, esses ensinamentos, não, o 24, perdão, quem não me ama e não obedece quem não me ama, não obedece às minhas palavras, e a palavra que vos estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. 25, esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Eu deixo a vós a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não permitas que o vosso coração se preocupe, nem vos deixe amedrontar. Vós ouvistes que eu disse, vou, mas retorno para vós. Se me amasseis, ficarias alegre com o fato de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer creiais. Eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem direito e nada pode sobre mim. Ainda assim, é vital que o mundo saiba que eu e o Pai, vou ler de novo. E ainda assim, é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai e que cumpra as ordens que o Pai me deu. Levantai-vos e partamos daqui. Então, finalmente, vai acabar a Santa Ceia nesse momento, quando eles se levantam e partem dali. Mas existe um ponto aqui, irmãos, que eu gostaria de frisar. A importância de obedecer a palavra do Senhor. Eu creio que durante essa semana, no seu tempo de devocional, e eu oro para isso, Deus ele vai te dar alguma direção. Obedeça. Obedeça a direção que o Espírito Santo ele vai te dar. Não sei, talvez ir em algum lugar, visitar alguém, ligar para alguém. Obedeça. Obedeça. Lembra que em Mateus 28, antes de Jesus falar, ide, portanto, e fazer discípulo em todas as nações, ele fala algo muito poderoso. Ele fala, é-me dado autoridade no céu e da terra, portanto, ide fazer discípulos. Então, isso não é uma instrução, isso é uma ordem. Isso não é para você escolher, isso é para você fazer. E quem obedece, quem ama Jesus, faz discípulo.
ora por discípulo, ora por pessoas, vai atrás das pessoas. Quem ama a Deus e quem obedece a palavra fortalece os irmãos. Talvez você conheça algum irmão que está fraco, fortaleça ele, ore por ele, amém? Vamos orar e encerrar, pastor. Glória a Deus, glória a Deus.